Olá portistas, sejam bem-vindos a mais um Dragão Autêntico. Vamos fazer a análise do Moreirense Futebol Clube do Porto, vitória por 4-2, com golos de Tiquinho Soares, Alex Telles de penalti, Luís Dias e de Corona a fechar a contagem com um golo de levantar o estádio mesmo. Dragão 27, aqui não tanto como ao Sporting, mas mais uma matança de um borrego, que pelo menos o Sérgio Conceição ainda não tinha ganho em Moreira de Cónegos para o campeonato, desde que é treinador do Futebol Clube do Porto. 4 épocas consecutivas que não ganhávamos em Moreira de Cónegos, e também com esta particularidade, um campo difícil, é um campo pequeno. Nós próprios estivemos lá e verificamos isso, que de facto muito na televisão não dá a ideia de ser um campo tão estreito. E portanto é difícil uma equipa que seja coesa, que se feche bem, contraria facilmente a intenção atacante da outra. Mas com esta particularidade, sabe, eu ia dizer a matança do borrego, é que em 2 jogos consecutivos matamos 2 borregos. Portanto, tem também essa... E a entrar nos 2 jogos com 7 pontos de atraso para o Benfica. Já. Para o Benfica, nos dois jogos já. Exatamente. Ou seja, ainda tínhamos uma pressão acrescentada. Acho que o Porto teve ali uns primeiros momentos no jogo em que não esteve tão bem. O próprio Sérgio reconheceu isso na conferência. O Porto entra mal. Entra mal e até sofre um golo, mas daqueles golos também que sem... Aliás, o primeiro e o segundo golo do Moreirense, sem desmerecer a intenção do Moreirense, mas foram golos que até parecidos, não é? Parecidos, e o próprio segundo também um bocadinho culpas até do próprio Marchesino. Eu acho que é a primeira vez que culpo um bocadinho o Marchesino por sofrer um golo, porque acho que foi confiança a mais, embora é daquelas bolas que é um centro que ninguém está tudo a contar que haja um desvio e não há desvio nenhum e a bola entra, não é? Sobretudo o segundo golo. Sobretudo o segundo golo, exatamente. O primeiro é ali um bocadinho... Mas o primeiro, a bola foi rechaçada pelo pé que marcou o golo. Foi quase um corte-golo. O jogador a tentar ganhar a frente ao Diogo Leite, não é? Conseguiu metê-la... Exato. Houve ali, de facto, algumas fragilidades que o Futebol Clube do Porto tem demonstrado, também já demonstrou em Alvalade. E... da minha forma de ver, acho um bocadinho pela forma como está montada a equipa. Sim. Porque quando o Futebol Clube do Porto alterou, sobretudo na segunda parte, portanto o Otávio passou da faixa para o interior, juntamente com o Danilo, foi uma outra qualidade futebolística, uma outra produção, uma outra capacidade de criação que o Futebol Clube do Porto não tinha com o Uribe. O Uribe, não sei, o Uribe é daqueles jogadores que ainda é difícil perceber realmente. Eu acho que ele tem algumas qualidades. É difícil. Ele tem algumas qualidades, mas pronto, o Porto não entrou bem. Mas depois, mesmo mantendo a mesma equipa, meio campo, Danilo e Uribe, e nas alas o Otávio e Marega. E Marega, no fundo Marega, exatamente. O Futebol do Porto, digamos, a partir do primeiro quarto de hora para a frente, foi sempre a equipa mais pressionante, uma equipa que não deixou jogar, uma equipa com um querer, com uma alma, com uma vontade excepcional. Sim, excepcional. Isso eu acho que nunca teve em causa. Mas que levou a que, de facto, houve um domínio territorial. Acho que naquele campo só isso se pode impor. Essa vontade, esse querer disputar logo as bolas no meio campo adversário. E o Futebol do Porto, a partir daí, mandou sempre no jogo, e via-se que pressentia-se que o Porto tinha capacidade de dar a volta. Sim, e às vezes há aqueles jogos em que se entra mal e parece que há ali logo qualquer coisa que já não vai correr bem. O Porto estava com facilidade de chegar e de criar oportunidades, de chegar à área adversária. Sim. Eu acho que sim. Nós voltámos também a pedir aos nossos seguidores algumas perguntas. Há aqui algumas perguntas interessantes que também até vão entroncar nisso que estás a dizer. Por exemplo, o Daniel FKP7 perguntou o que é que achamos desta dupla de centrais inédita do campeonato. Primeiro ponto tinha que jogar, porque nem um nem o outro, nem o Pepe nem o Marcano estavam disponíveis para esta partida. O Pepe por lesão, o Marcano por castigo, por acumulação de 5 cartões amarelos. Eu acho que inicialmente a equipa tremeu um bocadinho por aí também. Eu vou dizer que sim, na minha opinião, não pela qualidade tanto do Mbemba, tanto pelo Diogo Leite,
mas acho que pelo facto de eles estarem pela primeira vez os dois a jogar um jogo decisivo, não é? Que é proibitivo perder num campo difícil, não é? Exatamente. Eu acho que tudo isso juntou-se, porque aquele primeiro golo, de facto, é ali alguma... De facto, o Diogo Leite chega tarde, o Mbemba tenta também chegar, mas chega tarde, e a bola acaba por parar na baliza. Acho que é um bocado por aí. Mas acho que o Porto demorou um bocadinho a ganhar confiança e na sua extrema defesa por causa disso, porque eu recordo que tanto Corona como Alex Telles também cederam muito, e não sei até que ponto não foi por sentirem ali uma ausência de referência no miolo da defesa. No miolo da defesa, como é o Pepe, não é? Como acaba por ser quando o Pepe. O Porto já estava, digamos, em vantagem no marcador, sobretudo a partir do 3-2 na segunda parte, a dupla de centrais passou a jogar. Eu lembro que o Diogo Leite teve lá até pormenores de saber virar o jogo com grande classe. Com confiança. Porque teve a confiança. Exatamente. É um bocadinho aquilo que acontece, que às vezes a gente diz assim: o jogador diz que não tem oportunidades, mas quando joga, depois também não mostra o que vale. Atenção, um jogador quando entra numa equipa de titulares, esse jogador, mesmo que não esteja habituado a jogar, normalmente sai-se bem. Claro. Mas quando a equipa é toda remodelada, aqui não foi a equipa toda remodelada, mas foi o eixo da defesa que foi todo remodelado. Claro. Portanto, foi isso que fez a diferença, não é? Foi. E também há uma... Agora, acho que é uma dupla valiosíssima. Eu acho que sim. E lá está, nota-se como eles foram crescendo no jogo. Mas normalmente, ainda por cima, logo a entrar a perder, praticamente que o Porto entrar a perder, é normal que ainda tenha acentuado um bocadinho a crise, e nomeadamente o Diogo Leite acho que ainda acentuou mais. E de facto a outra pergunta do João ao CP, que pergunta um bocadinho para a nossa análise defensiva e a exibição do Diogo em si, o que é que mudou da primeira para a segunda parte como equipa, porque de facto isto está tudo ligado, não é? Está. E é um bocadinho o que nós temos dito, porque de facto o Diogo Leite acaba também por acusar de certeza alguma pressão, algum nervosismo, mas de facto a equipa... Mas com confiança mostrou aquilo que vale. A equipa foi crescendo. Eu acho que mas também outra coisa a dizer, assim. Mas eu acho que o que a equipa ganha, sobretudo, é com o facto de começar a defender mais à frente e não tanto na sua extrema defesa. Sobretudo neste campo, que de facto acho que o problema é que o Porto não está, nem o Porto nem qualquer equipa grande está habituada a jogar então pouco espaço, não é? Porque ali tu disputas uma bola quase ao metro. Ali sai-se do ataque, está-se na defesa. Está-se na defesa, praticamente. Portanto, e mesmo a largura de campo também é ainda por cima nem podes jogar com largura. Tens que jogar afunilado no corredor central. E joga-se no corredor central, praticamente no alto corredor. E o facto é que o Porto tem de... E a própria extrema defesa sente-se isso. Porto acaba por ganhar mais subindo um bocadinho as suas linhas. Porque repara, já mesmo quando há o 3-2, o Porto volta a recuar tudo e volta a tremer. Portanto, ali eu acho que a equipa toda, mais do que o Mbemba, mais que o Diogo Leite, pronto, apesar de tudo estavam a fazer uma estreia inédita de dupla, toda a equipa treme. Eu não acho que... É normal que a gente olhe só para os defesas, porque foram os novos para as defesas centrais, mas acho que toda a linha defensiva tremeu. Mesmo o Corona e o Alex Telles não costumam e ressentiram um bocadinho aqui. Eu achei isso. Dois jogadores que eu gostava de referir, mas que também vem troncar um bocadinho naquilo que estamos a falar. Que na primeira parte o Nakajima, eu acho que foi primoroso, foi o jogador desequilibrante, talvez o homem do jogo até. Eu acho que sim, na minha perspectiva acho que sim. Pela dinâmica que trouxe. Só que mais uma vez é aquilo que nós já dissemos na análise que fizemos do jogo do Sporting, do Sporting Porto, é que o Nakajima está ali sozinho. É o único jogador a jogar entre linhas, mas o jogador que, reparem neste detalhe do jogo do Nakajima. O Nakajima recebe a bola e vira-se para a frente. É o único jogador no meio campo do Porto que faz isso. Todos os outros jogam para trás. Todos os outros jogam para trás, porque têm o receio, eu vou-me virar para a frente, vou encontrar aqui 3 ou 4 adversários, mas ele não tem medo disso. É a forma natural dele estar em campo. E chuta, não tem medo. E chuta e rompe, e dribla e vai. Mas é claro que o Nakajima depois sozinho não aguenta isto. Quem é que vai dar o apoio? Um Otávio que também sabe fazer bem isso. Sem dúvida. Que é um lutador, que é um jogador que defende muito bem. Defende melhor que o Nakajima, claro. E joga bem muito, apesar de tudo, no interior do terreno. Ajudou muito, apesar de tudo, o Corona, enquanto esteve a médio ala. Embora aquilo seja uma parboice, na minha opinião, porque acho que não ganhámos absolutamente nada em ter o Otávio ala.
Não. Aliás, há outra pergunta que, por exemplo, até do Pedro09, que diz que só ganhámos os 2 últimos jogos após a entrada de Luís Dias. Coincidência? Não, mas não só pelo Luís Dias. Não só pelo Luís Dias, para mim, obviamente tem que ser titular. É o jogador, para mim, é o jogador mais talentoso do Porto. E que acrescenta mais perigo. Mas também pela mudança de passar o Otávio para o corredor central. Exatamente. É também por isso. Porque o Porto não ganha nada em ter ali o Otávio. Aliás, houve a coincidência também do próprio Corona também descia de um lado o Luís Dias, do outro lado o Corona. Está muito bem observado essa substituição. O Manafá veio para a lateral, não é? Portanto, sim. Que em velocidade também ninguém o bate. Depois há a qualidade de jogo, não é? Claro. Que é um jogador um bocadinho limitado, mas pronto, ganhou-se em profundidade e em largura, mas sobretudo em profundidade, porque aquele campo é muito estreito. E o Luís Dias ataca muito bem a profundidade, é um jogador de muita verticalidade. Sim. De muita verticalidade, dá perigo. A bola chega aos pés e a defesa contrária deve sentir-se ali em dificuldades. E depois, de facto, a mexida. Nós até comentámos, estávamos a ver o jogo, porque é que o Sérgio Conceição não aposta na dupla, já que ele quer muito o Danilo, e que até nestes jogos esteve bem, pronto, é um jogador que de facto ali um bocadinho todo o terreno, e é o trinco. Também é uma pergunta sobre o Danilo. Ao lado do Danilo, porque não um Otávio. Pois. Numa função quase de 8, que ele faz isso muito bem. Porque repara, até comparamos o Otávio com o Uribe, na mesma posição. E em funções, desculpa só para concluir, em funções mais vagabundas, mais solto, um Nakajima. Mas nós fazemos esse exercício. O que é que o Porto ganha em relação a ter o Uribe em vez do Otávio? A nível defensivo, não acho. O Otávio até tem mais exercício. A nível ofensivo, nem há comparação. E acho que aquela é a posição do Otávio. É a primeira vez nestes anos todos que eu vejo a jogar ali no meio. Eu adoro ver ali o Otávio. Acho que é uma coisa impressionante. Mas em relação ao Danilo, por acaso há uma pergunta também do Bruno Caneto 5, que nos diz porquê a necessidade do Danilo, que ele continua a achar que o Danilo está fraco. E de facto não está um Danilo fora de série. Eu acho só que se prende um bocadinho com o facto de neste jogo também se ter mudado a dupla de centrais. Era necessário ali um pivô, quase um terceiro defesa. Eu acho que o Sérgio quis um bocadinho protegê-los com um trinco, não é? Embora de facto o Danilo nem esteve mal, nem foi dos seus piores jogos, é verdade. Também foi importante no processo defensivo, mas eu acho que neste jogo sobretudo prendeu-se por isso. Sim, acho que sim. Ele pergunta também pelo Marega, que de facto tem estado muito fraco, que é importante nos jogos fora, mas de facto o Marega é um jogador que se vê cada vez mais a cair nesta equipa. Eu acho que está a perder preponderância. Chegamos a ver, sem exagero, 3, 4 ocasiões em que o Marega, se fosse o Marega de antigamente, nas situações que teve, ele ganhava em físico, ganhava ao adversário que estava a marcar. E ele ali está mesmo fisicamente, acho que está mais fragilizado. Claramente. Ou então também a falta de confiança. Não, ele vê-se que mesmo bolas que pode disputar, pode partir para um pique, para um arranque, em velocidade, e ele não as ganha. Ele já não as ganha. E ele teve essas boas bolas para as ganhar e na época anterior ele ganhá-las e faria golo até eventualmente. Eu acho que aí o Soares também teve bem a refrescar o ataque. No caso foi com o Fábio Silva, que é um jogador que também pressiona bem, não é? Entrou muito bem, Fábio. Na última pergunta do Tiago Santos, 75, pergunta o que é que acham que o Porto a jogar com o Soares, as suas qualidades e os seus defeitos. Nós até temos sido bastante críticos do Soares, mas também somos justos ao reconhecer que desde há 5, 6, há meia dúzia de jogos aqui, esta parte, de facto o Soares está a outro nível, está ao seu melhor nível de Soares, não é? Não é aquele jogador mais dotado tecnicamente, mas é um jogador letal de cabeça. Portanto, só isso faz muita diferença, com uma veia finalizadora muito grande. Está a marcar há muitos jogos consecutivos e acho que neste momento é o ponta de lança titular. Não tem problema nenhum em dizer eu também acho que sim. Mereceu e lutou para ganhar aquele lugar. E eu reconheço isso. Eu até ia referir uma coisa. Tu acompanhas muito mais o Futebol Clube Porto no estádio. Eu nem tanto. Desta vez acompanhei no estádio e há uma diferença. É que a gente no estádio não está a ver só a jogada, está a ver... Estás a ver o que a câmara te mostra. Não estamos a ver o que a câmara nos mostra. E o Soares é um jogador incansável. Ele corre toda à frente de ataque, sempre a pressionar o jogador, sempre ele tem
o que não fazia, que ele é um jogador não fazia até isso. muito parado, muito... Eu acho que desde a lesão que ele teve, aquela lesão, se bem se recorda, uma lesão também de alguma gravidade, que ele demorou muito a recuperar e a ganhar confiança e a ter... E parece que jogava receoso que voltasse a ficar lesionado. E ele agora está um jogador, digamos, de cabeça limpa, na minha perspectiva. Está, claramente. E é o melhor marcador do Porto. Está bem. Não, se me perguntarem o que é que preferes, prefiro o melhor Aboubakar em relação ao melhor Soares. Claramente. Mas o Soares está muito bem, sem dúvida. A última pergunta também, só para não deixar de responder ao Tiago Costa 4, que ele perguntou qual o fator que fez a diferença no jogo. Eu acho que, de facto, sobretudo duas coisas. Uma correção da primeira para a segunda parte, ao nível de jogar mais subido. Sim. Que acho que o Porto, e soube ser mais paciente o Porto, não foi com aquela impaciência toda ao ataque, não é? Sim, portanto, o Porto acaba por não ir tão a maluquinho. Sim. E não mostrou aquela sede pelo pote, não é? Como se costuma dizer que temos que ir já, temos que dar já. Não, foi paciente, foi mais clarividente. Foi. Há tempo, vamos chegar lá. Permitiu até à extrema defesa ganhar outra confiança. E depois, há aquele momento em que treme um bocadinho no 3-2, mas também não deixou de procurar o quarto gol, e isso também foi importante neste jogo. Eu acho que há duas questões essenciais para responder a essa pergunta. Uma, no meu ponto de vista, tem a ver com um lado anímico e emocional da equipa. Acho que a equipa mostrou sempre um querer, uma vontade, uma solidariedade muito grande. Acho que sim. Uma maturidade mesmo. Uma grande maturidade, um grande querer, uma grande vontade. Ponto número 1. Ponto número 2. Aquilo que consolidou ainda mais digamos, essa capacidade do Futebol do Porto de fazer face a este jogo foi a mudança tática operada pelo Sérgio, quando realmente mete o Luís Dias. Aí, claramente, definitivamente, está aniquilado o Moreirense. Sem dúvida. Portanto, esses dois momentos. Mas o Futebol do Porto reagiu sempre muito bem às adversidades. Ao primeiro, a gente até disse, bem, um segundo golo sofrido a acabar a primeira parte. Isto põe um bocadinho... Parece que uma coisa que demorou imenso a derrubar uma muralha, e de repente estamos outra vez a sofrer um gol logo assim. Sem saber como. Faz quase 2 ataques, não é? No início do jogo e não é menosprezar, mas foi mesmo isso. Foi no início e no final da primeira parte. Praticamente, e 2 ou 3 ataques, quer dizer, e acaba por conseguir 2 gols. O Porto reagiu sempre muito bem nesse aspecto, emocionalmente e psicologicamente. A equipa sempre muito forte, muito com um chip de que é para ganhar. Sim. É para ganhar, mas é para ganhar, como tu disseste muito bem, não naquela... Não há pressa. Não há pressa. Temos tempo e, portanto, isto vamos chegar lá. Nós, por último, pelo menos queremos dar uma palavra, de facto, a todas as pessoas que acompanharam e acompanham regularmente o Futebol Clube do Porto, sobretudo fora, porque, de facto, quem lá esteve e sabe, estava um ambiente inacreditável, incrível. Para uma sexta-feira à noite, 3 graus, estavam 3 graus. De facto, ali não se sentia frio nenhum, porque qualquer adepto estava com um apoio incansável. De princípio ao fim. Impressionante mesmo. As pessoas às vezes não têm noção disso. E nós também muitas vezes esquecemos, de facto, o Mar Azul, que o Sérgio sempre pediu, desde que chegou ao clube, está em todo o lado, em qualquer estádio, e isso é bonito, é inacreditável. Isso é o verdadeiro Porto, sobretudo numa luta tão difícil, tão desigual, por este campeonato, não é? Que parece cada vez mais impossível, mas nós não deixamos de acreditar, e os adeptos do Porto não deixam de acreditar. Isso é inacreditável. Estava um ambiente brutal mesmo. E fizemos de um estádio pequenino, não é? Parecia estar completamente abarrotado de gente do Futebol Clube do Porto. Isso foi espetacular. Essa palavra em relação à massa adepta é perfeitamente justíssima. Dois momentos sintomáticos e muito significativos na minha perspectiva. O momento em que, na primeira época do Sérgio, o Futebol Clube do Porto tinha aquela eliminatória terrível com o Liverpool, mas vai empatar a Liverpool, acho que não estou errado. Sim. Aqui perdeu por 5, lá vai empatar. Anos, e na altura o jogo terminou com esta voz uníssima de dizer Conceição, damos o Porto campeão. Hoje, curiosamente, hoje neste jogo do Moreirense Porto, termina também assim.
porque de alguma maneira, com todas as adversidades que o Porto tem, com o nosso principal adversário a ganhar consecutivamente, com um tapete estendido, pronto. E o Futebol Clube do Porto sai de 2 jogos dificílimos, com vitórias importantes. Isto é levar-nos ao título, temos que ir para o título. E o Sérgio veio também agradecer esse incentivo. É lutar contra o impossível mesmo, e de facto nós... Oxalá esta analogia se concretiza numa vitória depois em maio, não é? Sim, vamos ver, pronto. O Porto agora tem também começa a ter muitos jogos agora em janeiro, não é? Vai ter uma sobrecarga muito grande. Acho que a questão do plantel também volta a ser aqui um fator importante, que o Sérgio tem de saber jogar, porque já temos um jogo difícil. Dois fundamentais, não é? Com o Varzinho em casa e com o Braga, que é eliminar o do Varzinho. O Braga, o Porto está proibido. O Braga eu também diria que é quase eliminar, não é? Se para o campeonato perder pontos é ser eliminado. É proibitivo, não é? Portanto, acho que o Porto e o Sérgio têm que ser muito, muito inteligentes a gerir a equipa, para estar a equipa sempre fresca e motivada e estar sempre a ganhar. Pronto, está assim terminada esta análise deste jogo. Portanto, não se esqueçam de fazer o habitual, sigam-nos nas redes sociais. Nós agora também queremos cada vez mais incentivar esta interatividade, vocês fazerem perguntas, estarem cada vez mais presentes. Sigam-nos por lá, subscrevam o habitual, comentem também connosco o que é que acharam esta partida. E sempre que puderem, vão fora ver um jogo ou vão ao estádio, porque vale a pena, e o Porto este ano merece, porque está a fazer tudo, está a fazer um grande campeonato, apesar dos pontos já perdidos, está a fazer um grande campeonato. Portanto, até à próxima. Até à próxima.